essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Vamos ler juntos, repetindo o mesmo versículo? Jesus falava essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É para vocês repetirem o mesmo versículo, só para a gente reforçar desse texto. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei ao teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eles têm transmitido as palavras que me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É Por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso fala ao mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Mas agora vou para junto de ti, e isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu te enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer Por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seremos em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu te fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Vocês podem sentar. Eu fiz questão de lermos duas vezes o texto, porque quando a gente está preparando uma mensagem, a gente costuma ler o texto 10, 20, 30 vezes, certo? E às vezes uma leitura que o pastor faz no púlpito é tão pequena, né? Para os irmãos assim, os irmãos se aperceberem dos detalhes importantes que tem no texto. Eu não sei se vocês nesta releitura já perceberam algumas coisas que saltam muito no texto. Eu vou dar um exemplo, vocês podem me dar outros, né? Olha, tem uma palavra que salta bastante no texto. Pai. Reparado? Pai. Qual outra palavra que a gente conta com abundância aí no texto, com redundância, né, no texto aí? Eu sou, tu és um como eu, esse é um como eu. Né? A unidade, né? Eu em ti, tu em mim, aquela coisa assim de unidade, né? Tá certo? O Eliezer conseguiu um outro detalhe que aparece com frequência no texto. Qual outro detalhe que aparece bastante aí no texto? Hein? Mundo, não sou do mundo, eu não sou daqui, eles também não são dali, mas estão ali, permite que eles estejam ali, não os tire dali. Reparar, Luiz? Mundo. E outro detalhe, tem uma coisa aí, eu quero me basear muito nisso, para tratarmos desse assunto agora de manhã e à noite. Segurança da nossa fé. A segurança. Aqueles que ele Tá? chamou. Então nós estamos tranquilos, tendo unidade com Jesus, temos tranquilidade, confiança plena, né? Segurança total. Mas tem um outro detalhe aí que é uma palavra que aparece muito aí. A palavra. Tá certo? A palavra. Eu tenho transmitido a eles a minha palavra, eles têm guardado a minha palavra, santifica-os na palavra. Várias vezes a palavra aparece aí. Tá certo? Então eu vou
está explorando bastante esse aspecto da palavra. Eu vou começar com a palavra viva, depois eu vou também trabalhar a palavra escrita e a gente sendo o quê? Como que é uma palavra. Depois de receber a palavra viva que é Jesus, passando pela palavra escrita que vem dele mesmo, nos tornando o quê? Uma palavra viva da parte de Deus. Não sei se vocês perceberam alguns detalhes assim norteadores do texto. O primeiro, Deus nos separa completamente para si mesmo. Segundo, Deus nos equipa completamente, tá? Ele nos equipa, Ele nos dá todas as condições e depois Deus nos manda, Deus nos usa. Então tá, os detalhes aí importantes no texto, que são bem salientes. Olha, Deus nos chama para si mesmo. Segundo, Deus nos equipa e depois Deus nos manda para uma missão. Deus nos outorga uma missão. Então, oração da unidade em amor. Muito bem, eu quero introduzir aí, presta atenção na sua introdução agora. Irmãos, não sei se vocês nessas duas leituras perceberam o que eu percebi, né? O quanto nós somos importantes. Nesta oração de João 17, quanto somos importantes diante de Deus. Eu creio que a centralidade aqui é Jesus Cristo, sem dúvida, a importância maior é Jesus. Mas lendo pausadamente, texto por texto, né, vírgula por vírgula, ponto por ponto, nós vamos entendendo quantos somos importantes diante de Deus. Primeiro, por que somos importantes? Pela graça misericordiosa de Deus, Ele escolheu que fôssemos assim. Tá certo? Diz aí o texto o tempo todo que nós já éramos de Deus. Vocês repararam isso? Para falar isso para um arminiano que não crê na predestinação é um negócio muito sério. Mas o texto, de vez em quando, dá para entender que já éramos do nosso Deus. Presta atenção nisso. A nossa importância, a graça de Deus resolver nos escolher assim. Segundo, amados, nós somos objetos da oração de Deus, porque Jesus é Deus. Nós somos objetos da oração de Jesus. Ele orou por nós, Ele nos incluiu na sua oração, intercedeu por nós. E outra coisa, dentro da sua oração, Ele resolveu nos proteger. Vocês já imaginaram isso? O crente não deve ter medo, o crente não deve ter receio, porque o crente é protegido por Deus que o chamou. São bênçãos maravilhosas que a gente vai percebendo assim nessa oração. Agora tem um detalhe. Isso tudo tem um preço. Qual é o preço? O item 2 que eu coloquei aí, olha. O quanto somos responsáveis. Por que somos responsáveis? Letra A. Porque somos o quê? Parecidos com Deus. Que coisa tremenda, né? Vocês perceberam isso aí no texto? Caminhando pelo texto, olha, parecer com Deus, gente, é um dos maiores privilégios dessa vida. Nos parecemos com o nosso Deus. Podemos imitar o nosso Deus. É o que nós vamos perceber aqui. A gente vai desenvolver esses detalhes depois. E outra coisa, uma vez parecendo-nos com Deus, nós vamos mostrar pela unidade cristã que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Já pensaram? Presta atenção, ó. O mundo vai conhecer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai via unidade e amor dos crentes. Deus poderia fazer isso de outra forma, mas Ele escolheu na sua bondade e misericórdia que nós fizéssemos isso, que nós o retratássemos, que nós o refletíssemos. Então, é um dos grandes privilégios da vida, a gente parecer com Deus e poder ter a bênção de transmitir, de refletir a sua glória, né? Eu vou pedir que alguém leia para nós Hebreus 2:11, porque tem um detalhe muito enriquecedor. É por isso que Deus não se envergonha de chamar os crentes de irmãos. Tá? Jesus. Hebreus 2:11. Por favor, quem está com o texto aí, nem todos os textos eu coloquei assim na íntegra, né? Aí no nosso estudo. Pois tanto os que santificam, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Muito bem. Já pensaram? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos.
ontem fazendo uma visita pastoral e uma evangelização para toda a casa. Eu li aquele texto lá de Marcos que fala da família de Jesus. Maria e os irmãos estavam lá de fora e alguns irmãos até chamaram de lunático, e ele estava com vários à sua volta ouvindo-lhe a palavra. E de repente Jesus olhou para aqueles que estavam à sua volta, dizendo assim: olha, quem são meus irmãos e minha mãe? E disse assim: todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são minha mãe e meus irmãos. E desses Jesus não tem vergonha de chamar de irmãos, não. Mas quando nós envergonhamos a Jesus, ou nos envergonhamos dele, aí Jesus tem toda a razão de se envergonhar e de nos chamar de irmãos. É importante nós pensarmos nisso aqui agora, nessa introdução. Deixa eu trabalhar um pouquinho rapidinho do textual, né? Para vocês se situarem aí no texto. Quando é que Jesus orou essa oração? Vocês sabem? No princípio do seu ministério, no meio ou no final? Quem falou final aí? Foi no final que Jesus orou essa oração sacerdotal, né? E foi exatamente na noite da agonia, na noite ali da traição. Jesus olhou para os céus e fez essa oração. Quase já sendo crucificado, né, ele fez essa oração. Essa oração é chamada sacerdotal. Por quê? Porque Jesus é tanto o quê? Jesus é tanto intercessor como a vítima. O sacerdote era assim: você ofertava um cordeiro no altar, esse cordeiro era a intercessão, e Jesus tanto intercede como também é a própria vítima, né, do sacrifício ali. Bom, a oração se divide em 3 partes. A primeira parte, Jesus ora por si mesmo. A segunda parte, Jesus ora por nós. E na terceira parte, Jesus ora por aqueles que ainda virão, tá? E a nossa pregação através da unidade em amor. Quando é que João registrou esta oração? Vocês sabem? Quando é que ele escreveu? Vocês sabiam que o apóstolo João foi o último apóstolo? Foi o que mais viveu? E que ele estava bem velhinho já, né? E o apóstolo João viveu lá por 90 depois de Cristo, enfrentando todas as perseguições do império contra a igreja. E ele registrou aqui, e eu coloquei aqui para vocês pensarem também, né, como é que João deve ter se sentido assim ao ouvir a oração de primeira mão e depois ter registrado essa oração. Ele deve ter ficado contentíssimo, né, de pensar assim: olha, ó Jesus, eu estou nessa oração aí. Essa oração diz respeito à minha vida, né? Essa oração, eu estou nessa oração, o Senhor se lembrou de mim nessa oração. Então é maravilhoso estar dentro dessa oração. Muito bem, vamos trabalhar o nosso primeiro item do estudo aí. Número 1, lá embaixo. Pela palavra viva e no seu exemplo fomos separados para a unidade em amor. Agora daqui para frente eu começo a fazer aplicações dentro daquele tema ali, ó. Unidade em amor. E vocês vão perceber que não há condições de mantermos uma unidade em amor dentro da igreja, dentro da família, se nós não a mantemos com Jesus Cristo. Vocês vão perceber nesse texto aqui que a base de toda a nossa comunhão, a base de todos os nossos relacionamentos está no nosso relacionamento com Deus, via Jesus. Fora disso, é impossível mantermos uma unidade de amor dentro da igreja e dentro das nossas casas. Então, por isso que eu comecei aqui falando, olha, pela palavra viva, que é Jesus, e no seu exemplo, fomos separados para a unidade de amor, fomos enxertados, fomos escolhidos, né? Fomos inseridos em Jesus para essa unidade em amor. Então, presta atenção agora no texto. Primeiramente, eu disse que Jesus, ele ora aqui, dos versos 1 a 5, ele ora por si mesmo. Tá? Mas qual é o teor da sua oração que me levaria a pensar em unidade e amor? Você poderia perguntar, mas onde está aí, pastor? E meus irmãos, estudando essa oração e refletindo nela, eu descobri que tem pontos profundos aí da unidade e amor que dizem respeito à nossa vida e que sem eles é impossível agirmos em unidade e amor. Então, versos 1 a 5, Jesus, nessa primeira parte, vai dar exemplo, né, do que unidade em amor. Primeira coisa de uma unidade em amor. Letra A aí. O que é? Letra A, vocês descobriram?
O que é um ponto básico aí da unidade de amor? Dependência e interdependência. E vocês percebem isso no relacionamento de Jesus com o Pai? Vocês percebem isso aí o tempo todo, dessa dependência e interdependência com o Pai? É muito importante nós começarmos a trabalhar a unidade em amor no nosso meio a partir desse relacionamento. E trabalharmos isso com os nossos filhos. E trabalharmos isso com a nossa esposa, principalmente os maridos aí. Aqui temos 1, 2, 3, né? Os futuros, né? Nós, como maridos, precisamos sacerdotalizar dentro das nossas casas. Nós temos que trabalhar isso. Se nós não trabalharmos isso, meus irmãos, do ponto de vista da dependência de Deus, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar no nosso ensino, na nossa didática dentro da igreja, então, dentro da família. Então, dependência e interdependência. E onde nós enxergamos isso aí no relacionamento de Jesus com o Pai? Vamos ver? Versos 1 a 3. Pastor, Pois não. explica o que é Sacerdotalizar. sacerdotalizar. Muito bem, porque lá no Velho Testamento, os sacerdotes abençoavam o povo. E agora, no novo modelo de sacerdotes, porque nós somos sacerdotes, a Bíblia nos chama de sacerdotes, né, reino do nosso Deus, e os maridos, porque eles são, Jesus os chamou para serem cabeças dentro de casa, eles então precisam abençoar as suas casas, eles precisam tomar a iniciativa, eles precisam tomar a providência, todos contribuem dentro de casa, principalmente a companheira, mas o marido tem que tomar a iniciativa, o pai tem que tomar as providências, tem que começar dele, tem que partir dele, cobrar a piedade dentro de casa, cobrar o relacionamento com Deus dentro de casa, ministrar discipulado. Nós discipulamos muito dentro da igreja, mas nós estamos começar discipulando a nossa casa. Isso é agir como sacerdócio dentro de casa. Né? Você que essa responsabilidade aí seria maior do homem? É do homem. Mas é o contrário. O homem não pode perder isso dentro de casa, porque se ele perder isso... Normalmente são as mulheres que tomam as iniciativas dessas partes aí na nossa igreja. Será que tem né? influência da filosofia que circula por aí? Do machismo? Não, É possível. do contrário, né? Do feminismo, né? Das mulheres acharem que Também. não é mais o cabeça. Não, mas aqui. Ou será que é a falta de responsabilidade mesmo dos maridos, né? Dos chefes de família, como realmente assumir a posição que Deus deu para eles? Nós estamos tentando na nossa igreja trabalhar com os homens para que os homens não abram mão do seu papel dentro de casa. Não tem nada de machismo nisso, é o modelo de Cristo para dar certo. Né? E eu acho que isso aí vai fortalecer a nossa igreja. Vai sarar a família, Eu acho que é. vai fazer com que os rapazes, os homens, permaneçam na igreja e que eles não tenham apenas na igreja um modelo de mulher que participa na oração. Nós estamos tentando trabalhar com os nossos pais, os homens, para que eles participem dos cultos, das orações, do desenvolvimento diário da igreja, para que os seus filhos se espelhem nisso. Nós estamos levantando professores homens dentro da igreja, nas classes, para que os filhos espelhem nos pais e sintam que igreja não é coisa para mulher. Igreja é coisa para a família de Deus. Se nós não abraçarmos o nosso papel como marido e pai, nós vamos estar perdendo a unidade da família. O que nós estamos percebendo em Jesus é aquela dependência interdependente. Né? Olha, observem quantas vezes Jesus chamou Deus de Pai aí, e Ele é Deus. E Jesus é Deus na triunidade de Deus. Jesus é da mesma essência do Pai, no entanto, Ele chama Pai várias vezes. Ele se sujeita a isso, Ele se submete a isso, mesmo sendo Deus. Nós vamos fazer algumas aplicações daqui a pouco para os filhos, inclusive. Olha, diz a palavra aqui que Ele levanta os olhos para os céus. Levantar os olhos para os céus é uma manifestação de quê? De reconhecimento de autoridade, de reconhecimento de soberania, tá certo? De nos colocarmos no nosso lugar. Outra coisa, Ele confere primazia a quem? E Ele era Deus, e Ele é Deus, mas Ele confere primazia a quem aqui nesse texto?
ao Pai. Olha o versículo 2. O que ele diz no versículo 2? No versículo 2, na parte A, olha a primazia que ele dá ao Pai. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Bom, quem é que conferiu autoridade ao Filho? O Pai. Eu gostaria que vocês observassem bem o relacionamento de Jesus com o Pai e se espelhassem nesse relacionamento da dependência e interdependência, para que vocês pudessem então trabalhar bem a unidade em amor dentro de casa. Então ele confere primazia. A Bíblia diz que ele não usurpou dos seus direitos que tinha como Deus, mas se sujeitou até a morte e morte de cruz. Tá certo? E então foi exaltado. Agora veja bem no versículo 3, ele fala da necessidade dos homens conhecerem a quem? Olha que coisa bonita. Jesus fala da necessidade dos homens conhecerem a quem? O Pai, meus irmãos. O Pai. Que coisa interessante, conhecer o Pai. Então veja bem, a obra de Jesus jamais seria bem sucedida, seria consumada, seria completada, seria plena, dissociada de quem? Do Pai, do Deus Trino. Tem toda a dependência, toda a interdependência. Sabe, irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas pense nisso aqui nessa manhã comigo. É uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia, sabe? É que esse Deus é tão tremendo, trabalha tanta unidade, que ele resolveu ser triuno. Que coisa fantástica! Esse Deus resolveu ser triuno e ser interdependente. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham numa harmonia fantástica, apesar de serem um, de terem a mesma essência, cada um tem o seu trabalho, todos dependem, são interdependentes. Isso é fantástico. A unidade em amor dentro da igreja, em nossas casas, começa no modelo de Deus. Deus é um Deus fantasticamente maravilhoso, que trabalha a unidade em amor. Nós deveríamos nos espelhar nessa organização fantástica, nessa unidade do amor, para que nós fôssemos mais unidos também em amor. Então, apesar de ser um, subsiste tranquilamente, né? Organizadamente, essencialmente em 3 pessoas. Eu até coloquei um aleluias bem forte aqui, porque para mim esse é um fator tremendo que ajuda na unidade da igreja. A partir do momento que nós começarmos a pensar nisso com mais profundidade, nós vamos trabalhar a unidade e amor dentro das nossas igrejas. Eu quero fazer uma aplicação aqui agora, e gostaria que os rapazinhos aí, os adolescentes principalmente, participassem. Olha a aplicação. O Júnior, é isso mesmo? Faça favor de ler para nós um pedaço da aplicação. Olha aí. Aplicação, olha aí. Em relação à dependência e interdependência. Depois do aleluia. Página. Aqui a aplicação. Precisamos aprender a unidade em amor, o modelo do Senhor Jesus. Na família de Jesus, modelo para a nossa família por laços sanguíneos, não pode haver Primeiro, não pode haver aí, olha. O que não pode haver, irmão? O que não pode haver na família do Senhor? Independência o quê? Total. Então, nós temos visto esse modelo onde? Na sociedade mundanizada lá fora. Tá? Essa independência, essa rebeldia, né? É pregada hoje prepotentemente. Tem que ser independente. Tem que ser independente. Olha, e esta linguagem é uma linguagem comum no meio de quem? Da adolescência. Tem que ser independente. Eu sou dono do meu nariz agora. Eu faço o que quero. O meu pai é um careta. A minha mãe é superada. O mundo pensa assim, mas Deus não pensa dessa forma. O modelo da triunidade de Deus não é desta forma. Essa independência total não pode haver, né? Então aqui, ó, adolescentes e jovens querem ser livres, mas não entendem que liberdade também é o quê? Responsabilidade. Eu dei algumas aulas de moral e cívica lá no colégio, alguns anos atrás, para as 7ª e 8ª séries. Eu trabalhei muito essa questão da liberdade. Quando os jovens dizem que são livres, sem responsabilidade, eles não são livres, eles são escravos. Toda liberdade envolve responsabilidade. E eu sabe o que é responsabilidade? É unidade. A responsabilidade nos amarra.
Eu sou responsável porque eu devo, por exemplo, obrigação a alguma pessoa. A minha vida está relacionada a alguma pessoa. O que eu faço pode refletir na vida de alguém. O que eu faço pode alegrar alguém. O que eu faço pode entristecer alguém. Toda liberdade verdadeira está relacionada à responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Seria então o quê? Seria escravidão. Eu sempre falo com os jovens lá, né? Quando o elemento diz assim para os nossos adolescentes: olha, eu que sou livre. Eu faço o que eu quero, eu bebo, eu fumo, vou onde quero, eu transo à vontade. Tá certo? Eu sou livre. Aí os jovens crentes deveriam dizer assim: não, vocês não são livres, não. Nós é que somos livres, porque poderíamos fazer tudo isso que vocês fazem. Podemos fazer. Mas nós temos o poder para não fazer. E vocês não têm o poder para não fazerem. Poderíamos fazer tudo isso que vocês fazem. Mas nós temos o poder para não fazer isso. Então nós é que somos livres. Vocês são escravos porque fazem tudo isso, mas não têm o poder que temos para deixar de fazer isso que vocês fazem. Vocês é que são escravos. Nós somos livres. É importante trabalharmos essa interdependência aí dentro da igreja, dentro das nossas famílias, né? Falamos isso, É o poder de Deus. autodestruição. Isso é autodestruição, não é nenhuma liberdade, isso é fracasso, né? Isso é impotência, isso é escravidão. Um outro detalhe aí, medo e desconfiança. Meus irmãos, olha a interdependência na Trindade, na Trindade Santa, né? Olha a interdependência. No meio da igreja, no meio da família, não pode haver medo, não pode haver desconfiança. Nós não podemos causar desconfiança a ninguém no meio da igreja. Isso é unidade em amor. A interdependência deve extirpar todo medo. A Bíblia diz que no amor não tem o quê? O que não tem no amor? O amor lança fora o quê? O que diz a Bíblia? O amor lança fora todo medo. Não existe medo no amor. Então, quando existe interdependência, nós não temos vergonha de chegar para o nosso irmão, né? Para o nosso pai, para a nossa mãe, e contar para ele os nossos fracassos, com toda a liberdade, contar as nossas limitações, porque em contando essas coisas nós somos o quê? Ajudados, nós somos levantados. A unidade é isso. A unidade não tem medo. Na unidade não há desconfiança. Todos nós temos plena liberdade, toda confiança nos nossos relacionamentos, né? Agora vamos ver um outro detalhe aí sobre a obediência de Jesus, que trata também da nossa obediência como fator importante na unidade. Obediência. Não há unidade sem obediência. No padrão de Deus há princípios de autoridade e submissão. Isso organiza a vida. Experimente viver algum aspecto de sua vida sem obediência ou sem organização. É um caos, né? É um desastre total viver sem essa estrutura. Porque Deus a criou assim, porque Ele sabe das nossas tendências, né? Das nossas pendências. Agora veja bem aqui. Vocês acham que Jesus, como Deus, obedeceu ao Pai? Vocês acham? Há aspectos de obediência aí na oração sacerdotal? A morte na cruz. A morte na cruz. Onde há aspectos de obediência aí em João 17? Olha aqui, o primeiro. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Note primeiro aí, olha. Note. Primeiro ele glorifica o Pai. Tá certo? Agora na presente dispensação, por ordem do Espírito Santo, quem é que glorifica Jesus? É tudo uma questão de ordem, de submissão. Olha, Jesus glorifica quem? O Pai. E agora no presente momento, quem é que glorifica Jesus? A Bíblia diz que o Espírito glorifica a Jesus. Eu fico pensando que no meio pentecostal eles estão tão errados em relação à revelação de Deus, que eles às vezes glorificam tanto o Espírito, centralizam tanto o Espírito, quando na verdade o momento agora é de o Filho ser glorificado pelo Espírito. A Bíblia diz isso. É impressionante. Mas olha, eles não são Deus, eles não são o único Deus. É verdade. Mas no propósito de Deus, o Filho glorificou o Pai, consumando a obra dele. E agora no propósito de Deus, o Espírito mesmo sendo Deus, glorifica o Filho. Porque Deus, o Pai, resolveu que fosse assim. Tá certo, irmãos? E às vezes nós não concordamos muito com isso, né? Nos sujeitarmos às pessoas, a princípios de autoridade, há tanta inveja no nosso meio, porque nós não aprendemos dessa triunidade de Jesus, dessa triunidade de Deus e do Espírito. Então precisamos aprender aqui a obediência. Agora veja bem aqui, olha, ainda diz aqui o texto, me confiaste.
até escrevi aí, faltou um azinho. Me confiaste, olha aqui, isso é obediência. Eu dou conta do que me confiaste. Eu vou dar conta, pode deixar comigo, tá certo? Isso é obediência total. Eu vou cuidar do caso. Meus queridos, agora nós vamos fazer uma aplicação em relação à unidade e amor dentro da obediência do filho ao pai. Vamos fazer essa aplicação? Vou pedir a Miriam para ler para nós. Eu só queria colocar no versículo 6, interessante também, quando ele demonstra obediência, ele coloca que eu tenho transmitido as palavras que me deram. Exatamente. É um outro aspecto aqui da obediência, né? Eu te glorifiquei, né? Me confiaste e ainda eu tenho transmitido, né? Completa submissão, completa obediência. Por isso que Deus abomina a rebelião, Deus abomina a desobediência. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Deus dá exemplo. Tá certo? E quando a pessoa é rebelde e é desobediente, ele não é amado no meio que ele vive, né? Exato. Até na vida secular, as pessoas que sempre estão indo de encontro, é lógico que a gente não pode ser pacífico ao ponto de aceitar o que está errado, né? Mas na vida secular, às vezes no trabalho, na escola, no meu caso, por exemplo, né? Aqueles professores que estão sempre se colocando em rebeldia, em desobediência, para fazer diferente, e eles não são amados, são pessoas tristes, amarguradas, derrotadas, né? Mas o Senhor tinha pedido para eu... A Bíblia, completando o pensamento da Miriam ali, a Bíblia diz que o pecado da rebelião, principalmente contra estruturas que são boas da nossa vida, que o pecado da desobediência, da rebelião, é como o pecado da feitiçaria, certo? O elemento que desobedece, o elemento que se rebela contra princípios que são salutares, que fazem parte do nosso bem-estar, ele está exatamente pecando contra Deus como se fosse um feiticeiro. É como o pecado da feitiçaria. Não julguemos nenhum feiticeiro antes de avaliarmos a nós mesmos em relação à obediência, né? Mas a aplicação logo abaixo aí, Miriam, ela vai ler para nós lá, Belinha. A aplicação em relação à obediência, né? Desobediência e submissão caracteriza Nosso findar. De servo. Certo. Porventura haverá paz e amor na terra quando o Senhor voltar? Continua? Pode continuar. Onde a gente pode ver essa rebelião, essa desobediência em submissão hoje? Primeiro, papéis invertidos no relacionamento marido e mulher. Jamais dará certo um relacionamento fora da vontade de Deus. Não dá certo, né? Qualquer modelo invertido não vai dar certo. O que Deus... E não adianta a gente dizer, eu já conversei com mulheres crentes que afirmaram que Paulo era um machista. Não adianta, qualquer tentativa fora da vontade de Deus não dá certo mesmo. Inversão de papéis, Deus sabe que isso é bom para nós. Deus já sabia disso de antemão. Deus conhece todas as nossas tendências. Deus conhece toda a nossa estrutura, todas as nossas reações. E fora da vontade do Senhor não vai dar certo mesmo. Tá certo? Continuemos. Desobediência por parte dos filhos, descumprindo o quinto mandamento, promovendo desgraça num círculo vicioso. Uma das piores maldições contemporâneas, desobediência aos pais, que mesmo sendo limitados e errados, erram menos moralmente aí, principalmente os pais evangélicos. Muito bem, então a gente viu aqui obediência na Trindade, né? Na teoridade de Deus, Jesus dá esse modelo de unidade e amor. Agora, a desobediência hoje, principalmente aos pais, tem sido um dos maiores fracassos da humanidade e uma das piores maldições. É um ciclo vicioso. Hoje você desobedece ao seu pai, você se rebela contra ele, e aí depois seus filhos se rebelam contra você e vai nesse ciclo vicioso, e essa coisa que a gente está vendo aí, né? Nós temos convivido com essa realidade. Eu ministrei aulas durante 3 anos no colégio e pude ver como é que isso aflorava na adolescência. A Eliane trabalha já há 10 anos com essa faixa etária e percebe como é isso. E olha, os resultados estão aí.
Eu trabalho né? com pré-escolar. Com pré-escolar. E a gente percebe que isso já está acontecendo. A gente não acredita que são capazes crianças com 3, 4 anos, uma mãe lá pedir ajuda, porque a filha domina os pais. Uma menina que tem 4 anos. Tá vendo? Olha, isso tudo é o quê? É consequência de uma sociedade rebelde. Tá bom? É consequência de uma sociedade rebelde. Eu ainda coloquei aqui no item 3. Olha lá, vira a página. Olha no item 3 aí. Rebeldia em relação às autoridades instituídas. E a Bíblia diz que nós não devemos nos rebelar contra autoridades instituídas por Deus. Tá bom? Aí no caso, autoridade instituída na igreja, né, dentro do lar, nos meios seculares, causando derrotada, né, desestrutura de instituições necessárias que Deus tem estabelecido para o nosso bem-estar, para a nossa paz. Agora preste atenção, eu coloquei aqui, quando estava trabalhando nesse estudo, eu me lembrei de um detalhe interessante. Olha, gente, aqui no Brasil, por muito tempo nós vimos a ditadura militar, né? Aquele modelo assim, teve muitos erros, tá? O modelo não foi legal, muita arbitrariedade, punição excessiva, mas eu coloquei um outro lado. Em contrapartida, temos agora uma democracia sem consciência, tá bom? Uma censura que não mais censura, uma censura sem censura, coloquei aí, resultando cada vez mais na corrupção do ser humano. E aí a gente vai sofrer muito com isso. Nós como crentes não resgatarmos isso agora, se nós pastores, líderes de igreja, pais evangélicos, se não resgatarmos isso agora, nós vamos ver uma futura geração monstruosa. Então nós temos que trabalhar a volta, o resgate, a restauração dos papéis que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar, para a nossa unidade em amor. Partindo da unidade do nosso trino Deus. Dependência, interdependência, obediência. Observando essas coisas, seremos felizes, constituiremos famílias abençoadas, abençoaremos a sociedade onde estamos, nossos filhos serão uma bênção, né? Ajudarão na luta contra esses desmandos, essas desestruturas sociais, essa corrupção, né? Degeneração do ser humano. É preciso retomar isso agora. Eu falo muito disso na igreja, um dos temas que eu mais abordo, é a questão do caráter. E depois, num outro estudo aqui, dentro dessa série, nós vamos ver o caráter, né? O caráter do crente, o crente que se parece com Deus, o crente que imita Deus, o crente que fala em nome de Deus. A sua vida está em nome de Deus, a sua vida fala em nome de Deus, exerce em nome de Deus. Muito bem, número 2 aí, você já virou a sua página. Foi no modelo da palavra viva e no seu poder que fomos incluídos na unidade em amor. Estou repetindo aqui parte da introdução. Foi no modelo da palavra viva que é Jesus e no seu poder é que fomos incluídos na unidade em amor. Olha aqui, ó. Primeiro isso nos eleva, né? Ô bênção. Que maravilha. Jesus Cristo, a palavra viva, tomou toda a iniciativa, todas as providências, assumiu tudo, obedeceu, se submeteu, para que exatamente eu, fosse incluído. Observe isso. Não foi por mero acaso que Jesus se sujeitou, tá? O MacArthur, John MacArthur, lá dos Estados Unidos, ele é pastor de uma igreja muito grande, eu ouço algumas fitas dele, leio alguns livros dele, são assim coisas boas demais, e ele fala sobre o relacionamento do pai com Jesus, né? Que o pai amou tanto o filho, que resolveu dar um presente para ele. E sabe qual é o presente que o pai deu para o filho? O pai nos deu a Jesus como presente, tá certo? Mas o preço desse presente seria exatamente Jesus se sujeitar à vontade do pai e nos ganhar. Então nós somos o presente de Deus que o pai amorosamente deu para o filho. Isso é um privilégio muito grande, sermos presentes do pai para o filho. É um privilégio maravilhoso, né? O pai resolveu nos dar ao filho amado.
Isso a custo de obediência e sujeição. Agora, letra B. Isso nos responsabiliza. Por quê? Porque daqui para frente nós vamos usar o mesmo modelo dentro de casa, marido, mulher, marido, mulher, pais e filhos e vice-versa. Nós vamos usar o mesmo modelo daqui para frente por causa dessa mudança responsabilizadora. Nós vamos usar esse modelo, né, de relacionamento com Deus e com o próximo. Veja aí o versículo 6 na parte B. O que diz o versículo 6 na parte B? Olha, eram teus e eles têm guardado o quê? A tua palavra. Já eram. Que coisa maravilhosa. Deus resolveu, Deus Pai resolveu dar o Filho, os seus filhos, né? Nós somos o presente de Deus para Jesus e nós já estávamos guardados pelo nosso Deus e Pai desde os tempos eternos para sermos dados a Jesus. Vamos concluir essa primeira parte. Eu fiquei de ministrar, né, apenas a introdução e a primeira parte para não cansar o pessoal. Mas depois nós vamos fazer aqui uma avaliação. Então vamos fazer aqui uma conclusão do que nós vimos até aqui. Tá? Primeiro, somos agora da natureza do Pai. O que é isso? Somos agora da natureza do Pai. Como crentes, nós carregamos a nossa vida, nós carregamos os nossos relacionamentos, nós carregamos na nossa obediência, nós carregamos na nossa submissão o mesmo modelo do Deus Trino. Daqui para frente somos diferentes. E se não agimos assim, nós não damos nenhuma evidência de que de fato pertencemos como presente do Pai ao Filho. Pertencemos e evidenciaremos isso se de fato usarmos esse mesmo modelo, né? Somos agora da mesma natureza. Que coisa maravilhosa. Pertencemos agora à natureza de Deus e, portanto, nós o imitamos. Segundo, temos guardado a sua palavra. É verdade? Temos guardado a sua palavra? Isso é muito sério, porque Jesus diz assim, eles têm guardado a sua palavra. Jesus afirmou isso. Ora, e se eu pertenço à unidade de amor em Jesus, eu tenho que guardar essa palavra? Eu estou guardando essa palavra? Temos guardado a sua palavra. É sério que Jesus disse. Logo, se não guardamos a sua palavra, esse texto, oração, não nos diz respeito. Esse texto só nos diz respeito se de fato guardamos a sua palavra, porque Jesus diz, eles têm guardado a sua palavra. Então, meus queridos, Jesus disse assim, sois meus amigos se fazeis o quê? O que eu vos mando. Eu gostaria que nós refletíssemos aqui nessa manhã, nessa primeira parte do estudo, né? A oração da unidade em amor, considerando o primeiro item, de que pela palavra viva que é Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo para vivermos em unidade em amor, pelo exemplo dele, do relacionamento do Deus triuno, o que nos responsabiliza bastante, a agirmos da mesma forma. E eu gostaria que a família Passos desenvolvesse exatamente esse relacionamento do Deus triuno, trabalhasse isso, né? Trabalhasse o relacionamento da interdependência, trabalhasse o relacionamento da submissão, da obediência, que se parecessem com Jesus, porque foram inseridos nele, que praticassem a palavra dele. Então essa é a nossa oração, ministrando essa primeira parte do estudo, e logo mais nós vamos continuar ministrando as duas partes restantes. Então fizemos a introdução agora, e a primeira parte, e depois trabalhamos logo mais as duas partes. Agora eu quero fazer aqui uma pergunta. Eu gostaria que vocês fechassem os cadernos, para ver como nós andamos aí de atenção. E vamos desenvolver aqui algumas perguntas relacionadas, atinentes, né, àquilo que nós acabamos de ministrar. Eu gostaria de começar perguntando coisas simples. Quando é que Jesus orou essa oração? Quando? Velhinho. No final da sua vida aqui na Terra. No final da sua vida. Tinha sentido? Lógico, né? Ele estava indo e estava orando ao Pai para que guardasse os seus. Porque ainda viveriam no mundo, mesmo não sendo no mundo. E vocês vão perceber que tudo isso tem sentido. A oração de Jesus pela nossa permanência aqui
vai fazer sentido, principalmente com o último tópico dessa mensagem. Presta atenção na ligação da agora, né, do que Jesus fez para nos incluir nele e nos preparando para que nós pudéssemos trabalhar essa unidade em amor. Vamos então trabalhar aqui com vocês uma outra pergunta, né? Onde vemos dependência e interdependência no relacionamento do Deus Trino, do Deus Triuno? Principalmente filho com pai aqui. Vemos então essa interdependência, né? Essa obediência. Então, Jesus faz o quê? Primeiro exalta o Pai. Tá certo? E primeiro ele diz que ele está fazendo uma obra para que as pessoas glorifiquem primeiramente a quem? Ao Pai. Essa interdependência. E Jesus está mostrando aqui que ele não faria nada sozinho, que a sua missão não teria sentido fora do Pai. Tá? Fora do Deus Triuno. Interdependência. E onde vemos aqui a obediência de Jesus ao Pai? O trabalho que ele desenvolveu aqui, né? A consumação da sua obra, que é a morte da cruz, como diz a Belinha, a sua vontade. Então, tudo isso mostra que Jesus realmente foi obediente ao Pai. E outro detalhe, como é que o nosso Deus demonstrou de maneira maravilhosa a unidade em amor? Vamos ver. Vamos pensar em termos de trindade agora. Espírito Santo. Vamos ver. O Espírito Santo glorifica Jesus. Jesus glorifica quem? Glorifica o Pai. Mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: olha, em que aspecto o Deus Triuno demonstra fantasticamente unidade como modelo para a nossa vida? Eu até falei aqui, lá pelo meio, né? Em que aspecto? Vamos ver? Apesar dele ser um, ele é o quê? Triuno. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Exatamente isso, né? Deus é um Deus único, mas resolveu começar demonstrando unidade para nós a partir do quê? A partir da triunidade, né? Não são três deuses, não. Aí seria o quê? Vários deuses, né? E nós não adoramos três deuses, mas nós adoramos um Deus que subsiste em três pessoas que combinam maravilhosamente bem, que elas interdependem, né, umas das outras. Eu quero dizer que os testemunhos de Jeová não aceitam isso e eles acham que isso é heresia. Eles nos chamam de hereges. Eles dizem assim: onde vocês arrancaram essa palavra trindade? Não tem essa palavra na Bíblia. Nós dizemos o seguinte, que a palavra trindade não está ali não, mas a trindade está ali. A palavra trindade não está ali, mas o Deus Trino está ali. Ah, mas vocês não entendem isso? Olha, nem tudo que aceitamos entendemos, mas se está nas Escrituras, nós aceitamos. E o Deus Trino aparece assim abundantemente, né, na palavra dele, e portanto nós aceitamos pela fé. E olha, se nós não aceitássemos a trindade, nós perderíamos uma lição fantástica, a unidade em amor, como modelo para os nossos relacionamentos. Então, sim. A igreja da unicidade também A unicidade já é um outro aspecto. Eles não creem na trindade, mas creem em Jesus como Deus. Eles acham que Jesus encarna todo Deus aí, né? Mas eles aceitam o Espírito Santo como uma força imanente de Deus, certo? Nós aceitamos o Deus Triuno nessa unidade em amor aí, né? Como três pessoas distintas, cada um é distinta. O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, o Espírito não é o Pai, nem o Pai é o Espírito, mas são um. E a unicidade já aceita o seguinte, que quando ela diz que o Filho, ela encarna tudo isso, que quando diz assim, eu e o Pai somos um. Só por causa dessa palavra, eu e o Pai somos um. Mas nós vemos lá no batismo de Jesus, né? Ele orando ao Pai, o Filho está ali, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele fala assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. E o que ele diz mais quando ele enviaria o Espírito Santo?
Eu rogarei a quem? O Pai. E ele vos enviará quem? O Espírito Santo. Olha as 3 pessoas distintas. E o Espírito Santo não é uma força energética que emana de Deus, mas é uma pessoa que sente, que entristece, a Bíblia diz isso, que geme por nós, com gemidos inexprimíveis, tá? Idem o Filho, que os testemunhos de Jeová acham que Jesus é um homem melhorado, não é Deus. Deus é só Jeová. Já os da unicidade acham que Jesus é Deus, mas não creem na Trindade, na Trindade. Então louvado seja Deus porque Ele nos revelou dessa forma, nós aceitamos porque está nas Escrituras, né, para lá e para cá, e graças a Deus porque Ele nos deu essa mente para entendermos e aceitarmos dessa forma. A gente que trabalha com seria errado dizermos para a criança para tentar clarear mais para eles essa dificuldade. E um, né? Que Deus, ele se fez filho, né? Porque a função do filho, por causa da função, né? Que ele tinha que ter como salvador, ele tinha que Mas ter o filho já era pré-existente. Pois é, mas ele se fez filho para vir aqui e morrer. Não, ele não se fez filho, ele se fez homem, porque filho ele Se sempre fez foi. homem. É. Se fez homem. É. E o Espírito Santo também, na sua função de consolador, de estar aqui entre nós e tal. Então, poderia ser explicado assim, Deus em funções diferentes? Nós poderíamos dizer Deus em cada pessoa distinta, tendo um trabalho, né, um aspecto dentro da revelação de Deus. No processo de revelação, cada pessoa tem um papel, como você disse. Né? O pai planeja, o filho executa e o Espírito sanciona, né? Seria um tipo assim, tá certo? E os 3 são um. E ao mesmo tempo, as 3 pessoas estavam desde a criação. São eternos, né? Façamos. A Bíblia fala que o filho não foi criado, foi gerado eternamente, né? Como entender isso? É uma dimensão que não cabe na nossa linguagem. Nós aceitamos pela fé. Nós tentamos assim ilustrar a Trindade de várias maneiras, mas por mais que tentemos ilustrar a Trindade, nós ficamos bem aquém da realidade. Porque Né? quem trabalha com crianças, às vezes depara, né, com uma dúvida assim, mas como? Se Deus é um, como é que Jesus... Exato. Como que tem Jesus, como que tem o Espírito Santo, né? E exato. às vezes a gente se perde em pequenas palavras ou colocações que podem estar erradas teologicamente, né? Biblicamente. O Américo Ribeiro Justino, ele tem no livro dele sobre iniciação doutrinária, ele tem um gráfico interessante como ilustrar a Trindade, né? Muito interessante. Nós tentamos ilustrar a Trindade de várias maneiras, mas as nossas ilustrações, como eu já disse, sempre ficam devendo, né? Como por exemplo, algumas pessoas sugerem, por exemplo, a água, né? A água nos seus 3 estados, tá certo? Só que a água, quando deixa de ser, quando ela é sólida, ela deixa de ser líquida. E não é assim com Deus, né? Jesus Cristo não deixa de ser, de repente, filho para ser pai. Mas E não deixa vice-versa, de ser né? água. Não deixa de ser água também. Mas para explicação, Né? para uma explicação criança, básica, sim. para uma criança, Mais facilita elementar. dizer, a água é água, em todos os estados é água. Continua sendo água, né? Exatamente. Também uma Sólido, gasoso. nosso corpo, cabeça, tronco e membro. Pois é. Exatamente. É uma dificuldade. Por mais que tentemos alguma coisa, sempre vamos deixar alguma coisa a desejar, porque realmente é um mistério, mas nós aceitamos pela fé. Nem tudo que a gente aceita a gente compreende completamente na Bíblia, mas nós aceitamos pela fé. É verdade. Né? Outro dia eu escutei um padre na Rede Vida tentando desmentir contrapor uma colocação que fizeram a respeito da Mãe de Deus, que Maria é Mãe de Deus. E ele tentou de tudo quanto é jeito, falou um monte de bobagem para poder explicar que Maria é Mãe de Deus. Na verdade, Maria é Mãe de Jesus. De Jesus. Como homem, que já era pré-existente. Ela nunca foi mãe de Deus, porque Deus
Jesus foi sempre existente, pré-existente, né? E outra coisa também, quando... Mas essa dimensão ele não conseguiu alcançar, então ele tentou e falou um monte de heresia para poder justificar. E ela própria... Inclusive colocou Lutero. Que Lutero, o reformador, afirmou isso e mostrou no livro lá. Eu estudei isso. Maria é mãe de Deus. Eu dei um estudo para a igreja em 2 semanas sobre Mariolatria, né? Eu trabalhei todos esses aspectos. E ela própria diz, a minha alma engrandece ao Senhor por... E meu espírito Ele alegra citou em esse Deus. texto. Porque eu Deus sei a salva. mãe do meu Salvador. Quer dizer, já era existente, já era Salvador Olha, dela quando ela ia conceber. Em 3 episódios da vida de Jesus, eu sei que a gente está saindo um pouquinho fora, mas em 3 episódios da vida de Jesus, não tem problema não, né? Em três momentos da vida de Jesus, nós vimos a... Então Jesus descartou a divindade de Maria. O primeiro foi lá nas bodas de Caná, quando ela disse assim para ele, olha, está faltando vinho. Ele disse assim, mulher, que tenho eu contigo? Do ponto de vista humano isso seria esquisito, mas do ponto de vista divino, Jesus tinha todas as condições para dizer isso para ela. Quer dizer, não se intromete. Um segundo lugar foi quando ela e os filhos estavam lá fora e ele estava conversando, pregando lá dentro. Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Tuas irmãs também, ainda diz tuas irmãs, no mínimo 2, né? Falando no plural, tuas irmãs, né? E aí ele olhou para os que estavam ao redor e disse, olha, quem são? Minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E num outro momento foi quando chegaram para Jesus e disseram assim, olha, bem-aventurada aquela que te amamentou. Ele falou assim, não, bem mais aventurados são aqueles que temem meu Pai, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, não é desrespeito à mãe, mas é uma descaracterização da divindade de Maria. Não existe divindade. Através desses 3 textos nós temos toda uma explicação, né? Todo esclarecimento. Olha, que Deus nos abençoe. A minha proposta era falar 1 hora certinha, exatamente de 10h15 às 11h15, para não cansá-los. Agora, aplicação final. Diante do que vimos aqui hoje, dessa unidade tremenda no Deus triuno, quais providências devemos tomar? Eliezer? Grava aí, Belinho. Qual providência devemos tomar? Da unidade, Fala uma só. Em relação a tudo que vimos aqui nesta manhã, do procurar modelo, segurar principalmente os nossos filhos, e hoje a maior preocupação é segurar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. uma sociedade importante, né? Fala, você quer falar? É a namorada do Dilcinho, né? Fala, Cristina. Quer falar? Fala, Miriam. A partir daí, que providência devemos tomar? Por ela aí, Miriam. Obediência, né? Devemos obedecer. Obediência dentro de casa. E mais, não, então agora fala como mãe. Interdependência. A interdependência, muito bem. Outra coisa Acho que os filhos deveriam falar obediência, né? eu queria falar é que as igrejas evangélicas, na maioria, até então, só tinham preocupado de pregar o evangelho. Mas a palavra diz, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo dele escolheu para a sua herança. Nós, de hoje em diante, já somos um número expressivo no nosso país, devemos nos preocupar em tomar as rédeas da nação, porque os últimos presidentes que chegaram lá, provaram, foi declarado que usavam drogas. E drogado e filho drogado vai ser sempre dependente, não vai ser capacitado. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, como o pastor falou aí, trazer os homens à liderança, porque Exatamente. é assim que nós temos que tomar as rédeas. Agora mesmo eu ouvi pela rádio que vai pleitear a presidência do Senado Antônio Carlos Magalhães e Iris Rezende. Um homem de Deus contra um homem corrupto, tudo aquilo que é do mundo está na cabeça dele. É um homem que eu detesto. Não fica falando as claras, Antônio Carlos, fala assim ele. Sim, então, aí está a luta do mundo contra um homem de Deus, contra o rei das trevas como o rei da luz. Nós temos que orar, isso eu lembrei para pedir agora, está fora um pouco do assunto, mas nós pedimos para orar, para ver se Deus abençoa que o Iris Rezende consegue ganhar, para começar a tomar as rédeas desse nosso país. Amém. Vamos falar assim, vamos saltar um pouquinho. Fala, Filipos, agora, qual providência devemos tomar? Porque a gente está falando de unidade de amor. Nós não partimos ainda para a unidade entre nós, mas pegamos um modelo. Obediência. Como se relaciona o filho eterno com o pai, né?
Nós temos um grande poder para a nossa vida. Se Deus é assim, por que não podemos ser também, né? E assim dá certo. Fora disso não dá certo. A obediência é manter a fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. Né? Quer falar, Júlio? Pensar da obediência também. Obediência. Vamos ver aí. Daniel. Também, obediência, principalmente obediência a Deus. Obediência a Deus. Um fator de obediência aos pais. Não obedece os pais, não obedece os filhos. Quem mais quer falar? Vamos ver. Só para fechar aqui. Fala, Cristina. Dependência também. Hein? Interdependência. Essa dependência, né? Dentro de casa, muito importante isso, dentro da igreja. Confiarmos, não temos receio, medo, desconfiança dentro de casa, né? Porque não é assim que é o modelo do Deus triunfo. Quem mais quer falar? Quer falar? A obediência não só em casa, né, mas principalmente estando na rua. Não adianta o filho ser obediente dentro de casa, respeitar os pais, e sendo que na rua ele não é obediente, vive falando palavrões, não teme a Deus. Dentro de casa é o santinho, a hora que sai na porta para fora já não é mais o santinho. Então tem que ser obediente em tudo. Sobre isso, quando nós tratarmos a outra parte sobre o mundo, né? Se nós não somos do mundo, nós vamos tratar dessa questão aí do caráter. Obediência em relação a ouvir a vontade do Senhor, né? Falar assim, ser uma pessoa que ande segundo o coração do Senhor, falar assim, é assim que eu quero, você faça. E ter essa confiança, esse discernimento de fazer o que eu quero, por mais que você não esteja entendendo no momento. Pronto, então? Agora vamos orar, né? Vamos orar, vamos colocar de pé e vamos orar para Deus aplicar essa primeira parte em nossos corações. Tá? Nós queremos ter o mesmo relacionamento que existe no relacionamento da